Sim. Como a gente grava e fica no canal, aí muita gente que não está presente aqui depois vê. E eu tenho que dialogar com essas outras pessoas. Por isso é que eu trago esses assuntos e trato com uma certa profundidade. Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos nos reunindo para um estudo bíblico. E aí o tema que vamos tratar hoje pode suscitar uma pergunta: isso é mesmo um estudo bíblico? Porque o nosso tema é cristianismo e humanismo, né? Então alguém pode dizer: por que estudar humanismo? Eu dizia há pouco, antes de iniciar a gravação, que é um tema que está presente na escola, na imprensa, no teatro, na literatura, na cultura em geral. E é um tema que nos afeta, porque o humanismo é uma corrente, uma tradição, que alguém pode dizer foi de uma determinada época, mas não foi embora, teve o seu momento áureo, mas deixou filhotes, deixou outras doutrinas que são relacionadas ou descendentes do humanismo. E é uma coisa diferente do cristianismo, vamos mostrar essa diferença, mas às vezes se passa por cristianismo, né? Ou algumas pessoas acreditam ou querem nos fazer crer que para sermos cristãos precisamos ser humanistas, né? E vamos ver o que seja o cristianismo, o que seja o humanismo, depois vamos ver o que seja o cristianismo e vamos ver as diferenças, né? Então vejamos, temos aqui um texto que eu passei por WhatsApp, mas depois eu posso passar por e-mail para aquelas pessoas de quem eu tenho e-mail, porque no WhatsApp fica, às vezes, difícil de ler numa telinha de celular. Então, numas considerações preliminares que nós fizemos no texto, escrevemos que o Renascimento foi um movimento cultural e político que marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Esse movimento repudiou a Idade Média, onde havia uma direção da sociedade, uma direção do mundo pela Igreja, a Igreja Católica. E as pessoas se sentiam oprimidas por esse governo da Igreja, que não assumia diretamente o governo, botava os reis, mas mandava nos reis e estava por trás, tinha aliança com os reis, e era muito intolerante e praticava muita violência, queimava a gente em fogueira e tudo. Então, houve um repúdio a isso. E esse repúdio dizia: bom, nós temos que ser governados por nós mesmos. O governo não é o governo de Deus, é humano, né? Então, e temos que pensar e nos orientar na vida por nós mesmos. Então, o homem é o centro de tudo. E aí eu vou usar muitas vezes uma palavra para isso, que é antropocentrismo. Esse antropocentrismo veio para substituir um sistema da Idade Média, que era tudo se fazia em nome de Deus, né? Tudo é porque é assim, se você não aceitar isso, você está contra Deus e tal. Então, essa doutrina anterior, esse pensamento anterior, que tudo dizia que era de Deus, se chama teocentrismo. Deus, centrismo, porque seria Deus no centro de tudo. O outro é antropocentrismo. Antropos se refere a homem, homem no sentido de humanidade, não é no sentido de homem masculino, mas no sentido de humanidade. Homem, antropos, centrismo no centro de tudo. Então, o homem é que é o centro. Já vemos que aí tem uma diferença entre cristianismo e humanismo. O cristianismo é teocêntrico, embora o cristianismo histórico fosse falsamente teocêntrico. E muitas vezes ainda seja falsamente. Em nome de Deus, mas não é, né? Mas
a ideia, desvirtuada ou não, a ideia é Deus no centro. O cristianismo é isso. O cristianismo revelado, não o cristianismo que a gente pratica, que nós estamos chamando aqui de cristianismo histórico, porque nós praticamos com as nossas imperfeições. Então, o histórico tem imperfeições, cristianismo histórico. O cristianismo revelado é o cristianismo que Deus aponta através da Bíblia. Esse não tem as nossas imperfeições, né? Então, ele é teocêntrico de verdade. Agora, o humanismo é antropocêntrico. Como um falso teocentrismo também é antropocêntrico, né? Tem pessoa que diz, o Senhor colocou no meu coração. E não tem nada disso, é a pessoa que está querendo aquilo, né? Então, esse é um falso teocentrismo, que, na verdade, é um antropocentrismo. Alguns pensadores dizem, não é o homem que é o centro, eu não sou o centro, é a natureza. Isso está muito forte hoje em dia, está na moda, né? O cosmo, a natureza, o universo conspira, eu peço ao universo. Isso é cosmo, o cosmo, a natureza, o universo no centro. Então, é cosmocentrismo. Vamos ter que usar muito essas palavras, teocentrismo, cosmocentrismo, antropocentrismo, né? Porque estamos dialogando com o humanismo e somos forçados a tratar desses temas. Bom, e quando é que isso ganha força? Ganha força no mundo das ideias quando um certo autor desenvolveu ou retomou uma tradição de pensamento, uma tradição filosófica que já existia na antiguidade, lá com os gregos, e que tinha praticamente saído de cena durante a Idade Média e volta com a modernidade. E esse cara desenvolve um pensamento que ganhou o nome de pensamento cartesiano e dá uma receita para a gente pensar certo. Você começa duvidando de tudo, é a chamada dúvida metódica. Você começa duvidando de tudo, procura um ponto de partida que seja possível de ser reconhecido como verdadeiro, e a partir dali você desenvolve raciocínios. Então, é o raciocínio que define a verdade. Isso se chama racionalismo. E isso deu muita força, porque o cara ofereceu uma maneira de pensar que tem uma boa consistência. Que foi uma fundamentação que até hoje muita gente segue e se baseia por ela. E isso foi lá no século XVII. Do século XVII, século XVI, né? Do XVII para o XVI. Mas ele escreveu no XVII, embora ele tenha nascido no XVI. Então, isso é racionalismo. E o racionalismo é o homem que pensa. Então, é antropocêntrico. É antropocentrismo. Né? É o homem no centro de tudo. É o homem se governando. Que lembra aquela história do fruto da ciência do bem e do mal. Nós queremos dizer por nós mesmos o que é o certo, o que é o bem, o que é o mal. Né? E isso nos coloca como senhores absolutos da verdade, porque somos nós que pensamos e decidimos. Portanto, é muito atraente, é muito sedutor, porque isso dá uma ideia de poder, e isso dá uma ideia de liberdade. Eu posso dizer o que é o certo e errado, então eu sou poderoso. Né? Ou eu tenho a liberdade de dizer o que é o certo e o errado e dizer tudo. Né? Agora, alguns seguidores do racionalismo, para não dizer que são antropocêntricos, para não dizer que... Porque o antropocentrismo é o absolutismo do homem. Se sou eu que digo tudo, então eu sou absoluto. Né? Então, para não dizer que defendem esse absolutismo, dizem, não, a razão não é minha. A razão é universal, é cósmica. Né? A matemática não é minha. A matemática é uma razão universal, é cósmica. Né? E a isso se chama cosmocentrismo. O centro, o cosmos, o universo no centro.
E aí nós teríamos que nos submeter nem a Deus, nem a nós mesmos, nem ao homem, nem a Deus, nem teocentrismo, nem cosmocentrismo. Teríamos que nos submeter a uma razão cósmica. Então, tem um racionalismo. Aí já temos duas formas, duas versões do racionalismo. Temos um racionalismo antropocêntrico, o homem no centro, e temos um racionalismo cosmocêntrico, a natureza no centro. E esse caminho leva ao pressuposto de um domínio universal de tudo. Nós podemos compreender tudo, entender tudo, saber tudo por esse caminho. E tem uma semente aí que também se tornou muito forte, é a ideia de que tudo pode ser compreendido, tudo pode ser aprendido, tudo pode ser explicado. Alguma coisa que a gente ainda não explicou, um dia será explicado. É a ideia que a razão é capaz de penetrar em todos os enigmas, é capaz de revelar todos os segredos da natureza, todos os segredos dos desafios não só da natureza, mas dos desafios morais, dos desafios éticos, dos desafios das relações humanas. Então, isso é uma ideia de que tudo pode ser compreendido, tem um nome no jargão filosófico, que tudo é cognoscível, ou seja, que tudo pode ser conhecido, que nada é impossível de conhecer, que no jargão filosófico tem um nome de incognoscível. Aquilo que a gente não pode conhecer é incognoscível. Então, nada é incognoscível. E isso se choca com uma visão simples ou simplória do cristianismo, baseada em interpretação literalista, porque a Bíblia usa uma certa linguagem para acessar as pessoas simples, para que as pessoas simples compreendam, e nós sabemos que aquilo, se for interpretado literalmente, não estaria certo. Por exemplo, Salomão fala que debaixo do sol sempre foi assim e sempre será assim, como se o sol estivesse girando ao redor da terra e tal. Então as pessoas dizem, olha, isso aí é porque a crença de vocês cristãos se radica, se localiza nas lacunas do conhecimento. Aí chamam isso Deus das lacunas, né? Aquilo que a ciência ainda não disse. Aí você diz, foi Deus que fez. Mas, à medida que a ciência avança, vai descobrindo essas coisas e vai afastando Deus, né? Mas vamos examinar isso na nossa conversa. Bom, então tem essa recusa do incognoscível e a ideia de que tudo pode ser concebido pela razão. Mas a coisa avançou, e séculos depois do humanismo ter aparecido, aparece um outro tipo de pensamento que é um desdobramento desse, uma continuidade desse, de uma filosofia romântica e profundamente racionalista, que diz que o real sempre é racional e o racional sempre é real, né? Sempre sou eu que estou lutando para tornar mais clara a coisa, mas o cara diz assim, o real é racional e o racional é real, né? O que é uma coisa que teve um impacto muito grande, que ainda hoje muita gente segue e acha bonito, mas é uma coisa claramente equivocada, né? Porque se o racional for real, então a ficção, a literatura de ficção, elaborada racionalmente pelo ficcionista, pelo autor de um romance, de uma coisa qualquer, seria real, porque ela é racional, né? E se é assim, se o real também é racional, então não existiria, e aí está coerente com aquela primeira ideia dos humanistas, do racionalismo, que não existe o incognoscível, então tudo seria explicado, né? Um dia seria explicado.
Mas nós sabemos que tem algumas coisas na natureza que a própria ciência está dizendo que não se pode alcançar. Por exemplo, tem uma coisa lá na física que se fala no princípio da incerteza, com relação à posição de uma parte do átomo no átomo, né? A posição do elétron. Você não sabe para que lado ele está rodando e tal. E tem uma coisa que se chama... há alguns movimentos, por exemplo, tem uma coisa que se chama coloide, tem o coloide gel, o coloide sol. O coloide sol é meio parecido com um líquido, e as partículas têm movimentos que não seguem nenhuma lógica, nenhuma lei de formação. Então, a lógica desses movimentos é incognoscível, a gente não alcança. Isso se chama entropia. Então, existe desordem. Entropia é desordem. Então, nem tudo pode ser, a desordem não pode ser explicada, né? Os números ímpares, eles aparecem a intervalos irregulares. Eles não têm uma lei de formação. Então, os números ímpares também não têm uma sequência previsível. Daqui a tantos números vai ter um número ímpar. Não tem. Então, não tem explicação para a sequência dos números ímpares. Tem algumas coisas que nós acreditamos que... Nós não. Os estudiosos, a ciência, os pesquisadores acreditam que são incognoscíveis, né? Ou porque seja entrópico, seja desordem, e a desordem não tem compreensão. Mas o cerne do problema ainda não é aí. Isso pode até ser repelido por alguém que diz que o que nós nos propomos a entender é a ordem, não a desordem. Mas tem algum aspecto aí que complica mais ainda a ideia de que não tem um incognoscível. É que o que a ciência faz preenchendo lacunas é aquilo que ela estuda. Na linguagem metodológica das ciências, a gente chama isso de objeto de estudo. Objeto é a coisa que você estuda, né? Então, cada coisa que a gente estuda, a gente reconhece uma matéria. Por exemplo, você quer saber o que é uma matéria. Então, eu vou me matricular numa disciplina de biologia. O menino chega da escola, vai. Aí você pergunta o que é biologia. Poderia ser qualquer outra matéria. Aí, para saber o que é a matéria, você só precisa saber de duas coisas. O que ela estuda, ou seja, qual é o objeto dela. E como é que ela estuda, ou seja, qual é o método, ou quais são os métodos dela. Então, é objeto e método. Se as pessoas invocam a ciência para respaldar o racionalismo, ou o humanismo, ou as doutrinas que vieram depois do humanismo e são descendentes dele, então, você precisa perguntar, você se apoia na ciência, mas o que é ciência? E a resposta tem que dizer as duas coisas, qual é o objeto e o método, né? E o objeto, ciência tem objeto material. Tanto que a lógica não é ciência, porque não tem objeto material, tem um objeto abstrato, né? Filosofia não é ciência, porque você pode filosofar sobre objetos abstratos. Você pode filosofar sobre o amor, que é uma coisa abstrata, né? E do mesmo jeito que até uma certa corrente diz que matemática não é ciência, porque os números são abstratos, né? E não ser ciência não quer dizer que seja menor e tenha menos valor. A filosofia tem muito valor e é importante, não é ciência, é filosofia, né? E também a matemática, algumas pessoas dizem, é uma lógica simbólica, ou outros dizem, é uma lógica, é uma linguagem, não é nenhuma, é uma linguagem universal que pode expressar tudo. Não explica, mas expressa. Pela matemática, você expressa fenômenos astronômicos, expressa fenômenos biológicos. O biólogo tem que estudar matemática e estatística, o químico tem que estudar matemática e estatística, o físico tem que estudar matemática e estatística, a física, a química, tudo isso se expressa a economia.
a sociologia deveria estudar matemática e física, não está estudando porque se transformou em ideologia. Então, a matemática não é uma ciência, é uma linguagem, porque expressa como linguagem tudo. Então, quando alguém diz que a ciência vai explicar tudo, está equivocado, porque ela só vai explicar coisas materiais. Ah, então ela conflita com o cristianismo? Não, porque o cristianismo não explica coisas materiais. Então, é impossível esse conflito, porque tem objetos diferentes. Mas eu dizia há pouco que é preciso duas coisas para a gente identificar uma matéria, um campo de estudo. O objeto de estudo, a coisa que aquele campo de estudo, aquela matéria quer entender e explicar, e o método para alcançar essa compreensão, a compreensão dessa coisa. E a ciência tem um método que os empiristas dizem que submete à razão, é racionalista, e os racionalistas dizem que é o racionalismo, e os empiristas dizem que é a observação dos fatos, um reflexo dos fatos. E isso é muito presente, e a gente ouve, às vezes, alguém dizer que contra fato não há argumento, com um reflexo do empirismo aí, querendo dizer que o conhecimento é o reflexo dos fatos. Essa briga entre racionalistas e empiristas tem aí uns 2.800 anos, portanto, não vamos resolver isso aqui, se a ciência é racionalista ou é empirista, mas vamos lembrar que ambos tratam de um método que, para ser válido, de um método que pretende construir um conhecimento que, para ser válido, deve ser possível ser replicado, quer dizer, repetido. O sujeito faz uma experimentação, um experimento, com O no fim, para diferenciar de experiência, porque experiência é a experiência da vovó, é vivência. E experimento do cientista é um trabalho em que você reúne um conjunto de fatores, controlando esses fatores, para ver o que vai acontecer quando eles interagirem. E você pode repetir isso, outra pessoa pode repetir. Aqui, o Elmer faz um experimento e tem um resultado, mas é preciso que a Herbeneide repita em outro lugar e tenha o mesmo resultado. Tanto faz ser racionalista como empirista, os dois vão cobrar isso de você. Isso se chama a possibilidade, a necessidade de um conhecimento ser reafirmado ou confirmado em experimentações diferentes. Então, o método é esse, e o objeto é objeto material. Isso é ciência. Então, como é que vai conflitar com o cristianismo que não tem por objeto coisas materiais e não adota como método um experimento controlado? Ah, você orou e obteve uma resposta milagrosa. Isso é do cristianismo. Mas isso não é um experimento controlado. Ah, aí o irmão Alexandre orou e obteve uma resposta. Então, eu vou orar também e usar aquelas mesmas palavras, porque no experimento científico você tem que usar os mesmos fatores. Vou usar aquelas mesmas palavras e vou ter o mesmo resultado. Não. Isso não é cristianismo. Cristianismo não é experimento controlado. Não é replicável. Eu posso dizer assim, ore que você também alcança. É cristianismo. Mas eu não posso dizer que você alcança as mesmas coisas com o mesmo resultado, usando as mesmas palavras, orando num ambiente igual. Eu me tranco no quarto, me isolo, oro e alcanço. Não é assim. Muito bem, se tranque no quarto, porque é um lugar isolado que vai ter menos interferência com você. Mas não estou dizendo que isso é um resultado. Então, não tem lei de formação. Lei, no sentido científico, é um conjunto de fatores que, em determinadas condições, inevitavelmente tem um resultado. Aí o Elmer, que é bom de química, porque é farmacêutico, ele sabe que
Os químicos dizem que os ácidos reagem com as bases, dando sal e água. Sempre. O resultado sempre vai ser esse. Necessariamente vai ser esse. Em condições normais de temperatura e pressão. Não sei se você fizer isso num ambiente muito quente ou muito frio, ou sob uma pressão muito alta, ou se muda. Mas em condições normais de temperatura e pressão, o resultado é esse. O cristianismo não tem isso. O cristianismo diz, batei e abri-se-vos-á. O pai não dá uma serpente a quem pede um peixe, o filho que pede um peixe, diz. Mas tudo que pedirdes em meu nome se fará. Mas isso dentro de um contexto que não é material. É o contexto da obediência a Deus, é o contexto da sintonia com o que Jesus ensinou. Porque se o Desivan disser no mercadinho ali do bairro que podem me fornecer, olha, aqui, se o rapaz chegar aqui, esse senhor, esse velhinho chegar aqui, e você pode dar o que ele pedir. E se eu chegar lá e pedir algumas coisas, por exemplo, se eu chegar lá para comprar uísque e outras coisas, não vai estar na garantia do Desivan, né? Então, a oração de resposta positiva prometida é aquela em que a gente pede coisas compatíveis com o que Jesus ensinou. Mas não é um conjunto de condições materiais, como assim. Ah, mas tem conflito? Sim, porque tem uma briga entre criacionistas e evolucionistas. É uma briga falsa. Não era para existir. Por quê? Porque a Bíblia não diz como Deus criou. Ela diz que as coisas existem porque Deus criou. Isso é a causa primeira. A ciência não trata de causa primeira, trata de causa imediata. E tem a lenda da maçã cair na cabeça do Newton. Aí ele diz que foi a gravidade que derrubou a maçã na cabeça dele. Isso é a causa imediata. Ele não diz por que existe gravidade, nem diz o que é gravidade. Então, se um pergunta como, a ciência pergunta e tenta responder como, e se a teologia ou o cristianismo responde ou tenta responder por quê, não dá para haver conflito. Não dá para haver conflito entre quem faz uma crítica ou uma análise de uma obra de um compositor como Tchaikovsky, uma música clássica, e quem faz um comentário de futebol. Aí o comentarista de futebol não gostou do jogo. E o comentarista de arte tem críticas a uma orquestra que interpretou, apresentou o Lago dos Cisnes de um grande compositor russo, Tchaikovsky. Não dá por dois brigarem. Não dá para um divergir do outro. Quem está comentando o jogo de futebol não vai. Então, esse conflito resultou ou da ignorância de quem não percebe que tem essa diferença, um explica por quê e o outro explica como, ou de quem quis realmente criar confusão. Agora, postas essas questões, fica claro que existe a tradição humanista confundindo coisas. Então, de onde é que veio o prestígio da tradição humanista? A tradição humanista é renascimento, eu dizia há pouco. E o nome de renascimento, quer dizer, renascer de novo, começar de novo, era um movimento que pretendia voltar às raízes do saber da antiguidade clássica, dos gregos, porque a filosofia teorética é coisa de grego, né? Os outros povos, chineses, hindus, tinham filosofia, mas não era filosofia teorética, que desenvolve teorias. É uma filosofia chamada aforística. O que é um aforismo? Um ditado. Né? Ela tinha determinados ditados, que Salomão usa, por exemplo. Né? Ele diz que a mulher insensata destrói a própria casa, lá nos provérbios. Isso é um ditado, um aforismo. Né? Mas
filosofia teorética, que procura explicar como e tal, e procura estabelecer valores para as coisas, valores morais e tal. Isso é coisa de grego. E o Renascimento é uma volta a isso. E essa coisa de racionalismo e empirismo já estava lá nos gregos. Platão era racionalista e Aristóteles, algumas pessoas querem dizer que ele era empirista, embora tenha uma briga, outros intérpretes dizem que ele era racionalista também. Mas existiam empiristas e racionalistas. Bem, isso a gente cita aí no texto um pouco dessa briga, mas foi a Revolução Científica do século XVII, quando a ciência chega com Galileu e Newton e outros pensadores explicando muita coisa, isso deu um enorme prestígio à ciência. Merecido. Né? Essas explicações foram muito úteis, merecidas, muito valiosas. E aí a filosofia e as ideologias resolveram pegar carona no prestígio da ciência. E como é que você pega carona no prestígio dos outros? Dizendo que está falando em nome do outro. Né? E aí diz, olha aí, a ciência está explicando tudo. Já é uma mentira. Ela explica fenômenos materiais. Se a ciência está explicando tudo, não sobra mais espaço para nada. Nem para filosofia, nem para teologia, nem para ninguém. Tudo é ciência. É uma mentira. Ou melhor, vamos dizer que não seja mentira, vamos dizer que é um erro. Porque mentira é quando você sabe que está dizendo uma coisa errada. Né? Erro é quando você diz uma coisa errada, mas você está pensando que está certo. Né? Então, é um erro. Geralmente é erro. Pode ser para alguns casos de mentira, mas nesse caso, geralmente é erro. Né? Porque geralmente as pessoas não sabem bem distinguir algumas coisas. Então, tanto racionalistas como empiristas pegaram carona nos sucessos da ciência, da Revolução Científica. E quando o cara diz, olha, daqui a tantos anos, tantos minutos, tantos segundos, vai ter um eclipse. E acontece mesmo. Isso impressionou muito. Ora, esse cara faz uma coisa, esse cara faz uma previsão por não sei quantos anos, com hora, minuto, segundo, daqui a tantos minutos, tá, então vai ter um eclipse. E o eclipse vai durar tantos minutos. E dá certo, e dá mesmo. Então, isso dá um prestígio enorme. Né? Até para, principalmente se a pessoa não entende bem como é que isso acontece, como é que se faz essa previsão, como é que é esse fenômeno. Então, o prestígio é enorme, parece uma coisa mágica, né? Poderosa. Então, quem faz isso vai explicar tudo. Vai explicar por que o bem é bom, por que o mal é mal. E aí é um erro colossal, porque o método e o objeto é diferente. E você identifica uma matéria pelo método e pelo objeto. O objeto do fenômeno eclipse é um fenômeno, é um objeto material. Objeto, vou repetir, aquela coisa que a gente está estudando numa determinada área de conhecimento. Né? Então, eclipse é objeto material. Método é aquele método que você pode replicar com fatores controlados. E o bem e o mal não é objeto material, é objeto abstrato. Embora tenha efeitos materiais, mas é um objeto material. E o método é outro. Você não tem um método em que você tem um conjunto de fatores que garantem um resultado. Eu costumava dizer em sala de aula, olha, se eu soltar essa caneta, ela cai. E se eu soltar de novo, ela cai. E se eu soltar 10 milhões de vezes, ela cai. Do mesmo jeito. Isso é um fenômeno replicável, que você repete e ele se dá do mesmo jeito. A ideia de bem e de mal você não controla e nem repete as consequências dele. A consequência da prática do bem ou a consequência da prática do mal, bem e mal são abstratos, mas a prática do bem e a prática do mal é que são materiais. É um objeto abstrato com reflexos ou efeitos materiais, com possíveis efeitos materiais. Então, um ato
que seja uma expressão do bem ou do mal, não tem uma resposta garantida. Você pode fazer um bem a uma pessoa que vai ser grata a você. E a gratidão pode durar o resto da vida. Dizem que a gratidão dura pouco tempo. Tem uns estudos até que dizem que a gratidão dura 2, 3, 4, 5 anos. Depois o beneficiado esquece. Mas não, tem pessoas que são gratas o resto da vida. Agora, o mal, que aí dizem que a memória do mal é mais longa, né? Você faz mal a uma pessoa, ela nunca mais esquece. Mas você não garante isso. Você faz um mal a uma pessoa que às vezes passa por cima disso. Esquece, se não esquece na memória, se comporta ou tem um sentimento como se tivesse esquecido. Você pode até dar um nome de perdão para isso, né? Mas existe o fenômeno. Então, não é um conjunto de fatores com um resultado necessário no sentido de inevitável, né? E se é assim, não é previsível, não é replicável, então não pode ser comparado com o eclipse, com o estudo do eclipse, ou de muitas outras coisas que a gente pode citar como exemplo. E aí tem a história os empiristas falam daquela história do Galileu soltar 2 bolas da Torre de Pisa, né? E para desenvolver uma ideia sobre a gravidade, uma compreensão, um entendimento sobre a gravidade, porque as bolas teriam caído ao mesmo tempo, e a ideia dele é que a gravidade é a mesma e atrai com a mesma força um corpo, seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele leve, seja ele pesado. E os racionalistas, ainda que Galileu nunca fez isso, e se tivesse feito isso, tinha tirado uma conclusão errada. Porque, embora a gravidade seja a mesma, atraia com a mesma força 9,8 metros por segundo ao quadrado, é uma aceleração igual que ela dá para tudo, mas existe a resistência do ar. E uma bola grande tem mais resistência do ar do que uma bola pequena. A bola pequena deveria cair mais rápido. Ou um objeto mais pesado fura a resistência do ar mais rápido. Um objeto mais leve pode até sair flutuando. Se soltar uma pena, ela sai voando, né? Tem até aquele poema que diz que a felicidade é como a pluma que o vento vai levando devagar. Voa de leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Então, teria dado errado o resultado do experimento da Torre de Pisa. Isso dizem os racionalistas para dizer, olha, o conhecimento depende mesmo da razão. Né? Claro que tem que ter experiência empírica, tem que ter fato, mas, no final das contas, quem interpreta o fato é a razão. Né? Bom, então, isso tudo, esse prestígio que a ciência trouxe, fortaleceu o humanismo. Que nós começamos dizendo que era uma repulsa ao controle do poder civil, do poder político pela igreja, e esse controle praticou muitas coisas que suscitaram resistência e repulsa, né? Queimando gente em fogueira e outras coisas. Então, o humanismo era: vamos tirar de cena o poder eclesiástico, vamos tirar de cena o teocentrismo, essa história do sujeito chegar aqui dizendo que fala em nome de Deus ou que representa Deus. Vamos acabar com isso. E somos nós, em vez do teocentrismo, vamos implantar o antropocentrismo, o homem no centro. Ou, dito de outro modo, não, vamos falar em nome da ciência, e a ciência fala pela natureza. Então, quando você lê uma lei científica, você está lendo uma narrativa do que a natureza faz. A história da maçã cair na cabeça do Newton é apenas um relato sobre uma explicação da natureza. E aí você tem a natureza no centro, o cosmos no centro, aí você tem cosmocentrismo. E essas palavras, quem já leu deve ter cansado de ver repetidas vezes aí. Bom, então isso é a essência do humanismo. É o homem no centro,
ou o cosmos, a natureza no centro, e o homem falando em nome da natureza. Assim como no teocentrismo, Deus no centro, tem o profeta ou sacerdote que fala por Deus ou em nome de Deus, no cosmocentrismo, o cosmo, a natureza, está no centro. Mas tem o cientista, ou o sábio, ou o filósofo, que fala pela natureza. Esse fenômeno está muito forte hoje, porque hoje tem essa onda ambientalista, que quer dizer que nós não podemos governar a natureza. A gente não pode modificar a natureza, porque a natureza não se defende, mas se vinga. Então, nós somos e devemos aceitar que temos que ser submissos à natureza, porque somos parte dela. Nós estamos aqui confrontando o humanismo e o cristianismo, e o cristianismo diz o contrário, né? Diz que nós recebemos o poder sobre a natureza. Está lá em Gênesis. Foi dado ao homem poder sobre a natureza. E que nós não somos parte da natureza. A natureza foi criada primeiro e o homem depois. Então, vamos já fazendo algumas distinções entre humanismo e cristianismo. Bem, então, a ideia de que o humanismo é racional, porque se vale da corrente filosófica chamada racionalismo, ou porque se vale do empirismo, que é interpretado racionalmente. Então, o humanismo seria racionalista. Seria razão, seria o domínio da razão. E o cristianismo, não. O cristianismo é o domínio da fé, e é mesmo. Né? Então, sendo o domínio da fé e o outro o domínio da razão, a razão seria superior à fé. Bom, vamos ver que temos equívocos aí. Primeiro, que não tem razão sem alguma fé. Né? Quando a gente investiga causas imediatas num trabalho científico, por mais que seja um trabalho rigorosamente científico, você está partindo de um pressuposto, uma coisa que você supõe antes de começar o estudo. Portanto, que não foi descoberto por nenhum estudo. É um pressuposto. Você parte do pressuposto de que não existe efeito sem causa. A ideia de, eu solto a caneta cai, né? Então eu vou procurar a causa e vou encontrar a gravidade. Por que eu vou procurar a causa? Porque eu acho que não existe efeito sem causa. Mas qual foi a pesquisa que chegou a essa conclusão? Nunca se fez essa pesquisa. A gente acredita que não tem efeito sem causa. E por que a gente acredita? Porque a gente observa isso inúmeras vezes, observa isso desde sempre. Mas não significa que não exista a hipótese teórica de efeito sem causa. Porque uma coisa que nunca foi vista não quer dizer que não exista. Tem alguns exemplos clássicos de coisa que nunca ninguém tinha visto e existiam. Por exemplo, até o fim do século XIX, ou começo do século XX, portanto, milhares e milhares de anos, nunca ninguém tinha visto um cisne de outra cor que não fosse branco. Aí, quando foi aí na virada do século XIX para o século XX, descobriram um cisne negro no interior da Austrália. A Austrália é o fim do mundo, é um lugar distante, entre dois oceanos grandes, o Índico e o Pacífico. Ninguém tinha ido lá até o século XVIII. E quando chegaram lá, ficaram só nas bordas de um continente grande. Quando entraram mais, encontraram o cisne negro. E tem até um estudo de um filósofo sobre isso, chamado Cisne Negro Existe. Portanto, é um fenômeno que a gente nunca viu, mas pode existir. O cisne negro existe. Tem também o caso de um animal chamado ornitorrinco de Bornéu, que é um animal que é mamífero, tem peito, dá leite, a cria mama, portanto é mamífero, mas é um animal que se reproduz pondo ovo, portanto é ovíparo. E nunca ninguém tinha visto isso até o século XX. Aí, quando foi num certo momento do século XX, um pesquisador de uma universidade americana da Califórnia chegou lá em Bornéu, uma ilha da Indonésia, e encontrou esse animal. E aí mandou uma carta, naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Daí meio mandou uma carta para a universidade descrevendo o animal. E na universidade disseram, não pode ser, você está enganado.
não existe um animal que seja mamífero e também seja ovíparo. Ele precisou levar um exemplar para mostrar na Califórnia. Quer dizer, o que a gente nunca viu não quer dizer que não existe. No entanto, a gente acha que não existe efeito sem causa. Isso é uma fé. Uma fé muito boa, muito amparada nos fatos. Eu não vou interpretar nenhum fenômeno achando que não tem causa, mas é uma fé. Né? E muitas outras coisas. A ideia de que existe uma regularidade, uma dinâmica regular. E eu acabei de dizer aqui que os números primos não têm uma dinâmica regular. E que existe a desordem, chamada entropia. O movimento das moléculas dos gases é uma entropia, uma desordem. O movimento das micelas no coloide Sol é entrópico, é uma entropia, não tem. Então, tem uma série de pressuposições na ciência que são fé. E tem umas coisas que a ciência faz um arranjo para poder dar certa explicação. Aí a ciência chega e diz, aqui tem uma constante. Na física, os físicos falam muito em constantes. Aqui é uma constante. Você vai fazer um cálculo e não tem uma explicação para aquilo. Não, mas é porque isso aqui é uma constante. Né? Bom, então essa jogada de pegar uma carona no prestígio do outro, quem é o outro? É a ciência. Quem é que está pegando essa carona no prestígio da ciência sem ser ciência? É o humanismo. Pode ser filosofia, mas não é ciência. Né? Mas geralmente nem é filosofia também, geralmente é ideologia. Mas já vimos o que seja filosofia, ciência, ideologia em estudos anteriores, está lá no nosso canal. Um conjunto de estudos chamados Conhecimento, Razão e Fé. Né? Então você pega uma carona aí. O nome disso, supervalorizar a ciência. Por que eu digo supervalorizar? Ela merece grande valor, mas para os estudos de objetos materiais, que possam ser submetidos ao método que você faz experimento ou experimentação, reúne os fatores para poder repetir o resultado. Aí, quando você pega isso e aplica num campo que não tem experimentação replicável e que não tem objeto material, você está desvirtuando o sentido de ciência. E o nome disso é cientificismo. Não é ciência, não é cientificidade, é cientificismo. Dizer isso aqui é ciência, quando não é. Ou dizer isso aqui é infalível porque é ciência, que também não é infalível, porque existem fenômenos materiais que a ciência estuda com o seu método que não tem resultado infalível. Resultado infalível é o eclipse, é o estudo do eclipse, é o estudo de determinadas reações químicas, é a queda da maçã na cabeça do Newton ou a queda de qualquer outra coisa. Mas o estudo, por exemplo, dos fenômenos econômicos, que a ciência econômica estuda, não tem resultado infalível. Tem probabilidade, tem margem de erro. Às vezes nem é probabilidade, porque probabilidade é um resultado com uma margem de erro conhecida. Você tem tantos por cento de probabilidade de ser assim, tantos por cento de probabilidade de erro. Você vê pesquisa eleitoral que diz margem de erro de 3%. Isso é probabilidade. Isso não é certeza. Né? Mas tem fenômeno que nem sequer probabilidade é. Tem fenômeno que é apenas uma tendência. Quando a gente diz, e eu brincava muito em sala de aula e dizia para as meninas no primeiro semestre, daqui a 10 semestres vocês se formam. 10 anos depois vocês fazem um encontro da turma do ano 2000 e tanto. E aí algumas de vocês vão estar com um pneuzinho na barriga. Vão estar com um marido chato e com umas crianças trabalhosas. Mas eu não sei quais de vocês vão estar nessa situação. Nem quantas de vocês. Eu sei que tem uma tendência para isso. Tendência é uma coisa muito vaga. É uma expectativa vaga. Né? A ciência não tem clareza e objetividade clara, não tem exatidão para todo aquele estudo que ela faz. Né? E tentar apresentá-la assim, como se fosse isso, principalmente se é fora do campo dela,
mas mesmo que seja dentro do campo da ciência, é cientificismo. E cientificismo é um equívoco, um erro, para dizer o mínimo, né? Lembrando aquela diferença entre erro e mentira. Bom, então vamos mais detalhadamente entrar no humanismo. Né? O humanismo também, ou na essência, é um movimento político e cultural. Né? E qual era isso? Começamos dizendo, afastar a importância do poder eclesiástico com o teocentrismo que ele invoca, né? E introduzir o poder humano em nome dos homens, ou em nome do antropocentrismo ou do cosmocentrismo, mas o homem fala pelo cosmos, então o cosmocentrismo também é um poder para o homem. E aí, qual é a proposta política? Liberdade, igualdade, são duas propostas muito centrais. Né? Liberdade, dá um estudo só sobre liberdade, liberdade de quem, para quê? Mas vamos ficar numa base mais elementar, no alicerce da ideia de liberdade. Você pode pensar a liberdade como uma sintonia com a razão. Você vai encontrar mais ou menos isso em Sócrates, né? Que Platão falando por Sócrates. Sócrates não escreveu nada, Platão, que foi aluno dele, falou por ele. Depois dizendo que ele ensinava assim e assado. Então, como é essa liberdade que é uma sintonia com a razão? Você é livre quando você age de acordo com a razão. E todas essas ideias de liberdade levam a um paradoxo. Tem a palavrinha aí no texto. Paradoxo quer dizer contradição. Né? E aí tem uma contradição flagrante. Quando você diz que ser livre está em sintonia com a razão, troque a palavra sintonia. Se você disser ser livre é ser escravo da razão, aí você tem um paradoxo. Como é que eu sou escravo para ser livre? Como é que eu sou livre sendo escravo? Então, essa história de livre, sintonia com a razão, peraí, né? Sintonia com a razão pode ser sabedoria, mas não é liberdade. Se está necessariamente subordinado à razão. E é bom que esteja. Não estou aqui defendendo a desrazão ou a loucura. Não, não, nem a burrice. Né? Mas não é liberdade você dizer que você está razão. Até porque podem existir outros caminhos do pensamento que não sejam essa razão cartesiana, essa razão do raciocínio dedutivo ou indutivo. Tem a intuição e tem outras coisas. E hoje tem uma briga muito grande, e sempre teve, na filosofia da ciência, sobre a razão indutiva e dedutiva. Vamos mais adiante explicar essa história de razão indutiva e dedutiva. Bom, então, outra concepção de liberdade diz que liberdade é a sintonia com a vontade geral. E aí é Rousseau, que diz que livre é quem segue, quem deve prevalecer a vontade geral. Isso está lá numa obra chamada O Contrato Social, e ela ficou mal explicada, porque ele diz que a vontade geral não é a vontade de todos, mas não explicou bem o que seja. Parece ser uma alusão à maioria. Outros dizem que não é bem uma alusão à maioria. É um princípio lógico, racional, que deve governar a todos. Mas ele não explicou. Né? E se é assim, voltamos ao paradoxo. Então, ser livre é ser escravo da maioria, se vontade geral for entendida como maioria. Ou então, ser livre volta a Sócrates, e aí volta a ser escravo da razão. Se essa vontade geral é a que expressa uma lógica que todos nós devemos estar subordinados a ela. Bom, mas se estamos falando de humanismo e cristianismo, vamos lembrar que, antes de por que o cristianismo diz de liberdade, vamos lembrar que ainda existe a ideia de que ser livre é a ausência de obstáculo ao desejo. E aí, de novo, temos o paradoxo. Porque aí é ser escravo do desejo.
é ser escravo das paixões. Né? E aí é mais ou menos a lógica de um escritor irlandês do século XIX, que dizia que a melhor maneira de enfrentar uma tentação é entregando-se a ela. É uma ideia do hedonismo, né? Da busca do prazer, a qualquer custo. Porque seria livre no sentido de ser escravo das paixões. E dizer que livre é ser escravo é um paradoxo, né? Para dizer o mínimo. Pode-se fazer um juízo mais severo sobre isso. Né? Bom, então, mas e no cristianismo? No cristianismo nós vamos ver mais adiante que tem um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, há um fardo, portanto, livre, não é ausência de direção, tem jugo. Para o cristianismo, ou o cristianismo não é bem uma proposta de liberdade. Ela tem uma proposta de liberdade para escolher um caminho. Eu vou seguir a Cristo. É uma escolha livre que eu faço. Liberdade é essa, escolha o seu caminho. Mas depois que a gente entra num caminho, só pode ir numa direção. Eu faço muita viagem rodoviária com a Josefina, e quando a gente chega numa encruzilhada, vamos por aqui ou por ali. Escolhemos livremente. Mas depois que a gente entra numa estrada, ela só leva, se a gente seguir aquela estrada, só vai chegar num lugar. Eu não posso pegar a BR-116, que sai para o sul, e chegar em Sobral, que vai para o norte. Eu posso escolher, eu vou pegar a 116 ou a 222. Mas depois que eu escolho, então, o cristianismo é uma escolha, portanto, a adesão ao cristianismo é o exercício da liberdade, que leva a uma estrada bem pavimentada, asfaltada, um jugo suave, um fardo leve. Né? E aí vamos ver, vamos prosseguir esse estudo no próximo domingo, e vamos ver como é o jugo suave e o fardo leve, o quanto ele é suave e o quanto ele é leve. Né? E vamos ver muitas outras coisas. Esse assunto dá para dar, como cearense gosta de dizer, dar samba. Né? É um mote que dá muito samba. Então, já estamos nos alongando e eu quero agradecer a presença de cada um e convidá-los para continuar depois que encerrarmos a gravação, quando podemos ter diálogo. E depois mesmo dos diálogos encerrados, quando a gente sair do ar, vocês